Irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Se você tem buscado a Deus, se você tem buscado agradar ao Senhor, você é um alvo de Satanás. Satanás, ele te conhece, porque ele sabe daqueles que estão querendo andar nos caminhos do Senhor, aqueles que têm perseverado. E hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre isso, sobre a batalha espiritual que talvez você está enfrentando e você não entende por que de tantas lutas. E eu vou te mostrar que isso que está acontecendo com você pode ser algo bom, porque se você souber reagir a esse momento difícil, você vai crescer espiritualmente. Amém? E eu queria que você abrisse comigo lá em Eclesiastes capítulo 7, o versículo 14. Diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Irmãos, ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse que ela não estava conseguindo dormir, já faz um tempo que ela tem tido dificuldade para dormir, está passando por provações. E ela não entendia porque, mesmo sendo cristã, uma pessoa de Deus, estava passando por tudo isso. Irmãos, aqui está dizendo que todos vão passar por esse tipo de situação. E o segredo para nós vencermos esses dias ruins é nós buscarmos aprender com eles. E nos dias bons nós devemos agradecer a Deus por eles. Então aqui diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, agradeça a Deus, mas quando forem ruins, você tem que refletir, porque Deus faz tanto dia ruim quanto dia bom, e não importa se é obra do inimigo, se as lutas que você tem passado são ataques do inimigo, ou é simplesmente um problema que você tem tido na mente, uma luta, na sua vida, sentimental, não importa. O importante é você entender que tudo isso é permissão de Deus. Se tem acontecido lutas, se você tem passado por provações na área física, mental, espiritual, tudo é permissão de Deus para a sua vida. E por isso você tem que enxergar isso da melhor maneira possível, Você não pode ficar dando espaço para o inimigo, porque é nessa hora que o diabo ele vai se aproveitar e ele vai colocar setas, ele vai jogar setas na sua mente, que o apóstolo Paulo chama de dardos inflamados. É uma seta que vem com fogo, que ele lança contra a tua vida. Se você não usar o escudo da fé, aquilo vai penetrar na sua mente e você vai se afastar de Deus. É muito comum nesses dias a gente começar a pensar: por que as coisas dão tão errado na minha vida? Por que eu nunca sou feliz? Por que as coisas nunca acontecem? E parece que quanto mais eu busco a Deus, as coisas ainda pioram. Por que será que Deus está permitindo isso? Se você ficar alimentando esses sentimentos e não entender que tudo é permissão de Deus, o inimigo vai começar a ganhar espaço. E é nessa hora que você não consegue encontrar a graça de Deus, você não consegue encontrar o perdão, você não consegue acreditar que Deus pode te usar, que Deus pode te perdoar, e você fica remoendo os erros do passado, você fica vivendo uma prisão na sua alma, porque você não perdoa, você não consegue se perdoar, e essa não é a vontade de Deus. Você precisa se abrir para a graça do Senhor, que oferece o perdão, a salvação, a restauração. Mas se você não abrir o seu coração, você vai começar a se esfriar cada vez mais. Então, essa batalha que nós enfrentamos, todo homem, toda mulher de Deus enfrenta. E hoje eu vou te mostrar dois exemplos, dois homens da Bíblia, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, que passaram por grandes provações, mas que eles venceram por causa de detalhes que vão fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Então nós vamos abrir primeiramente lá em 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 10 e o versículo 11. Diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu estou sempre perdoando, porque eu sei que se eu não perdoar, o diabo vai ter vantagem na minha vida.
eu vou dar brechas para o inimigo e a minha vida vai virar um inferno, eu não vou conseguir cumprir a vontade de Deus, eu vou me afastar da graça do Senhor. Então, nós devemos lembrar que quem disse isso aqui foi o apóstolo Paulo. Só que antigamente Paulo, ele era uma pessoa totalmente diferente. Paulo era violento, ele não tinha compaixão das pessoas, não tinha bondade no coração, ele não levava desaforo para casa. Era um homem que gostava de resolver as coisas do jeito dele, mesmo que as pessoas tivessem outro pensamento diferente do dele, ele não respeitava. Ele matava os cristãos, as pessoas que começaram a falar de Cristo, mas agora ele veio para o nosso lado. Aqui já é o Paulo transformado pela graça de Deus. E o Paulo, que era o perseguidor, agora começou a ser perseguido. E o fato dele estar sendo perseguido, o diabo com certeza queria tentar contra a vida dele. Mas ele disse, olha, eu não sou bobo. Eu sei que o diabo, ele quer se aproveitar das brechas, mas ele não vai conseguir. E por isso eu estou sempre perdoando. Eu não estou me vingando mais com as minhas próprias mãos. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Cada pessoa tem o seu temperamento. Você talvez tenha um temperamento mais forte. Você é mais sanguíneo. Você gosta de resolver as coisas do seu jeito. Você se parece muito com o apóstolo Pedro, que era muito impulsivo e depois se arrependia. Mas não importa. Nós não podemos usar o nosso temperamento como desculpa, porque Deus vai nos usar no nosso temperamento, mas primeiro Ele vai nos moldar. Ele te fez de um jeito que você hoje não está satisfeito, mas é justamente para isso, para você não gostar mesmo, para você querer mudança. E através do seu desejo de mudança, o Espírito Santo vai começar a agir na sua vida. E não pense que é impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Deus pode mudar o teu comportamento, o teu caráter, o teu temperamento. E eu vou te mostrar aqui um exemplo claro, antes de nós continuarmos falando da batalha espiritual na vida de Paulo. Nós vamos ler sobre a vida de dois irmãos que tinham um temperamento também muito forte, pessoas difíceis de lidar. E eu queria que você fosse comigo lá em Marcos capítulo 3, o versículo 16 e 17. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Aqui nós já começa a lista, né? Pedro, todo mundo já conhece sobre ele, né? A gente conhece principalmente as coisas erradas que ele fazia, mas muitas vezes querendo acertar. E Jesus muitas vezes chamou ele sim de homem de pouca fé. Jesus puxava a orelha deles, mas era para eles aprenderem e mudar de vida. E aqui nós vemos sobre dois irmãos, filhos de Zebedeu, os irmãos Tiago e João. E aqui a Bíblia diz que eles eram conhecidos como filhos do trovão. Irmãos, às vezes a Bíblia traz os detalhes que a gente não presta atenção, mas tinha um porquê deles serem conhecidos como filhos do trovão. Eu queria que você passasse umas páginas aí, vamos lá para Marcos capítulo 10, vamos no versículo 32. Olha o que diz. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João.
Olha isso aqui, irmãos. Vamos prestar atenção no que aconteceu aqui. Jesus reuniu os 12 e ele disse, ele abriu o jogo. Ele falou, olha, está chegando uma hora, nós estamos indo para Jerusalém e eles vão prender a mim, eles vão cuspir na minha cara, eles vão me chicotear e eles vão me crucificar. Jesus o tempo todo queria alertar eles para a verdade, porque a verdade dói, mas ela transforma. E aqui, nesse momento, Tiago e João, eles se aproximaram de Jesus e falaram, Jesus, nós queremos que o Senhor faça uma coisa para nós. Quando o Senhor estiver lá na glória, o Senhor coloque eu e coloque o meu irmão do teu lado, lá, à direita de Deus. Naquela hora, Jesus falou, olha, vocês não podem fazer isso, porque vocês não vão passar pela mesma coisa que eu passei. Vocês não podem beber do mesmo cálice que eu estou bebendo. Vocês são pecadores, eu estou oferecendo pelo pecado de vocês. Isso me mostra uma coisa, irmãos. Aqueles homens, Tiago e João, eles não tinham empatia pelas pessoas. Eram pessoas que não ligavam para o sentimento dos outros. Imagine Jesus falando, olha, eu vou morrer, viu? Eu estou indo morrer na cruz. E eles falaram, Jesus, já que você vai morrer mesmo, faz o seguinte, coloca nós lá do teu lado, quando você estiver com Deus no céu. Irmãos, que sentimento que era esse? Esses homens não tinham sentimento nenhum. Mas, mesmo assim, Jesus escolheu eles. E eles eram igual a nós, irmãos. Nós somos egoístas muitas vezes nós somos fúteis. Nós queremos só as coisas que interessam a nós. E nós não preocupamos se isso vai prejudicar outra pessoa. É muito comum, às vezes, a gente dizer palavras, mesmo que sejam verdadeiras, que venham da sinceridade nossa, mas a gente não se preocupa se aquilo vai machucar outra pessoa. Às vezes você vai aconselhar alguém, em vez de você melhorar, você piora a situação. A pessoa sai do seu aconselhamento e quer acabar com a vida dela, porque a forma como você falou machucou muito. E talvez eles pensassem assim, Jesus é Deus, Jesus não tem sentimentos. Irmãos, para Jesus, ele foi tentado em tudo, em todas as coisas. Imagina o quanto era difícil para Jesus aguentar esse tipo de gente. Mas Jesus sabia que ele tinha que ser guiado pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo falou que era aqueles 12, Jesus estava disposto a tudo por eles. E a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. Então, irmãos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Tanto para receber um aconselhamento e colocar em prática, quanto para aconselhar alguém. Vamos vigiar as nossas palavras. Vamos tomar cuidado. Não é porque temos um temperamento mais impulsivo que a gente pode sair por aí dizendo qualquer coisa. Nós vamos muitas vezes ser boca do inimigo para prejudicar a vida delas. E aqui a Bíblia diz que os próprios discípulos que estavam com eles ficaram indignados de ver a imaturidade daqueles homens. Olha isso, pessoas que tinham temperamento forte, mas não estavam usando para o bem, estavam pensando só neles e não estavam nem aí para o sentimento dos outros. Eu queria que você fosse comigo lá em Lucas capítulo 9, o versículo 51 ao 54. Olha o que diz. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém.